Boa tarde. Dentro de 2 minutos, iniciaremos nossa apresentação ao vivo, falando de REINF. E baixar. Boa tarde. Podemos? Vamos iniciar a nossa apresentação de hoje com o tema EFD REINF. Meu nome é Darlene Lunelli, eu sou vice-presidente profissional do CRCDF e estou aqui hoje com o professor Ângelo. Eu vou explanar aqui brevemente o currículo dele. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria, Perícia Contábil, contador pioneiro do projeto SPED no DF, titular da Conceptius, consultoria e introdutoria contábil, consultor de empresas e escritórios contábeis, professor universitário em Brasília, professor de contabilidade digital na pós-graduação do IPOG, participantes dos grupos técnicos de SPED pelo CRCDF. Nós temos a honra também do professor Ângelo ser nosso instrutor aqui no CRCDF, em que ajuda nos processos, os cursos. Professor, antes de iniciar a nossa palestra, boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Conselho. Eu queria que o senhor explanasse um pouquinho como que a gente tem que treinar as nossas equipes, preparar para essa declaração, porque a gente sabe que o Grupo 1, ele já está aí, né? A obrigação já está em vigor, mas as empresas, que realmente os escritórios de contabilidade trabalham, que são as empresas de médio porte, de pequeno porte, a obrigação começa a dar REINF agora em janeiro. Então, eu queria que o senhor explanasse, antes da sua palestra, como é que a gente tem que se preparar, a nossa equipe, para poder a gente fazer essa declaração com calma, com brevidade, com o menor índice de erro possível, e a gente estruturar melhor as nossas empresas contábeis. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite do CRC mais uma vez.
é importantíssimo. Toda vez que nós passamos essa educação continuada de forma web, né? É uma tendência. As obrigações acessórias, elas vão acontecer de forma web, não tem jeito. E o maior dos problemas, Darlene, como você mesmo já antecipou, é o retrabalho. É passar para a equipe no escritório de contabilidade ou dentro da empresa uma alternativa de entregar a primeira vez correta e fugir do retrabalho. Toda vez que começa um módulo novo do SPED, aí vem aquele grau de dificuldade, às vezes um desespero, o que é que eu tenho que preencher? Mas antes de um preenchimento de campos, em qualquer que seja o módulo do SPED, vem a necessidade de entender o diploma legal, de entender a legislação de uma forma ampla. Então, a maior problemática nossa, enquanto escritório de contabilidade, enquanto empresa que começa agora no segundo grupo, que é a grande maioria, o pessoal que faturou menos de 78 milhões, é ter o processo automatizado, é receber a informação em tempo hábil para conseguir alimentar os campos e as informações elas sejam transformadas em momentos digitais. E hoje, o nosso propósito nessa tarde é exatamente isso, é alinhar o nosso conhecimento e abrir um espaço para conseguir minimizar o impacto de multas, né? Porque as multas elas são aí talvez o nosso maior problema. Então hoje o empresário ele entende que o contabilista, independente de ser ele mesmo quem faz ou seu colaborador, ele é o responsável pela entrega da obrigação acessória. E se o colaborador tiver o máximo de conhecimento, dá uma atenuada, com certeza, nas informações erradas e minimiza a possibilidade de multa, talvez até erradica uma multa, quando o processo ele é 100% automatizado e de qualidade. Então, é esse o propósito. Professor, a gente também tem um ganho, que essa declaração ela vai atingir a DIF, a GFIP, o CAGED. Então, na hora da gente passar as tarefas para os nossos funcionários, porque hoje o que acontece? Todo dia tem uma declaração para fazer. Então, essa declaração ela vai nos dar mais conforto, porque nós vamos fazer uma só e que vai abranger pelo menos 5 declarações que hoje o nosso colaborador tem que fazer para poder enviar as informações, né, para o Ministério do Trabalho, Receita Federal e tudo mais. Exatamente. O propósito da Receita Federal é o compartilhamento. Há uma atenuada aí naquela gama de informações que eu mandava em declarações distintas, muitos layouts, muitos templates. A tendência agora é minimizar em módulos do SPED, que haja um compartilhamento com outros órgãos, inclusive outras secretarias, com o pessoal do Comitê Diretivo do E-Social, que acabou desencadeando a criação da FD-REINF. Tudo isso vai ser possível agora em menos obrigação acessória, só que tem um viés negativo para o colega que faz o trabalho de forma errada, é que a aplicabilidade da multa ela é muito mais presente devido às informações serem mais detalhadas, mais compartilhadas e quase que em tempo real a sua entrega. Ok, então vamos lá para a palestra? Vamos lá, apresentar alguns slides para os colegas. Eu separei apenas 15 slides de forma rápida, como das outras vezes que eu já estive no CRC, para alinhar o entendimento, antes de que haja qualquer pergunta. Às vezes, só numa apresentação já é possível entender o que o governo quer de fato com a obrigação acessória. A escrituração fiscal digital, EFD, das retenções tributárias e outras informações ou informações previdenciárias, inclusive da contribuição previdenciária sobre receita bruta, ela acabou sendo desencadeada de uma informação que veio do E-Social, ou, na verdade, ela é remanescente do E-Social, pela a necessidade de segregar devido ao tipo de cessão de mão de obra. E o nosso maior problema hoje no Brasil é conseguir acompanhar diploma legal de cessão de mão de obra. Quando nós observamos os tipos de cessão de mão de obra no Brasil, eu tenho lá no início uma mão de obra escrava que o Brasil, descoberto lá pelos portugueses, não tinha regulamentação nenhuma. Não foi implantado no Brasil uma legislação trabalhista, até porque a mão de obra era uma mão de obra escrava. O detalhe é que nessa migração do Brasil Império para o Brasil República, vieram aí a implantação de várias legislações tratando da cessão de mão de obra e ficou uma gama muito ampla.
ficou muito complexo, porque começou com a mão de obra autônoma, uma mão de obra que tem uma regulamentação previdenciária, que algumas, inclusive, iniciaram com salários in naturas, sem base, sem teto, sem piso, sem nenhuma formalidade, apenas contratos tácitos. Só depois, quando de fato o Brasil se tornou república velha, é que veio uma implantação de um tipo de contrato regulamentado, mas com um problema nessa república velha, que era o Brasil dividido aí em Estados Unidos do Brasil, que não permitia um controle único das informações de cessão de mão de obra em contratação direta. Graças ao Getúlio Vargas, com a implantação da CLT, é que foi possível consolidar a legislação trabalhista brasileira. Então, eu passei a ter no Brasil 2 tipos de cessão de mão de obra, a mão de obra autônoma e a mão de obra seletista, uma contratação regulamentada por uma CLT, que ainda deixava a desejar por conta da República Nova trazer o Brasil dividido em 3 esferas, municípios, estados e União. E a ideia era que os servidores eles tivessem uma cessão de mão de obra regulamentada com estatutos, porque a CLT garantia direitos mínimos e os estatutos eles acabavam dando aí para os servidores, os estatutários, uma condição diferenciada de trabalho, pelo menos uma melhoria, um ganho real em cima da norma trabalhista. Logo em seguida, a necessidade de trazer para o mercado de trabalho os jovens que estavam lá no nível superior, até mesmo antes começou esse perfil, mas com a regulamentação da lei do estágio, eu passei a ter, além de autônomo, seletista e estatutário, os estagiários. Com um perfil de obrigatoriedade agora em todo o curso de graduação, a necessidade de trazer o estágio obrigatório como uma matéria, uma disciplina, uma cadeira na faculdade, que impõe aí para as empresas, dependendo do seu perfil, a contratação de estagiários. Aí já é uma outra legislação, uma legislação específica para estagiário. Em seguida, a necessidade de trazer para o mercado de trabalho os meninos ainda mais jovens, com a criação da lei do jovem aprendiz. Aí eu passei a ter no Brasil agora autônomo, seletista, estatutário, estagiário, jovem aprendiz, já são aí mais de 3 legislações trabalhistas, que a nossa mente parece que se limita a acompanhar em tempo real 3 obrigações acessórias, 3 legislações trabalhistas, e eu acabei tendo mais, e ainda veio o artigo 9º do decreto 3.048 lá de 99, que ele obriga o sócio, quando uma empresa participa, claro, dentro do perfil de entidade com fins lucrativos, baseado lá no artigo 2º, na verdade, artigo 12 do decreto 1598/77, que é vendendo mercadoria ou prestando serviço, que um desses sócios, eles têm que ter uma retirada pro labore, e o sócio trabalhando na empresa. Mesmo que ainda atualizado agora pelo artigo 2º da 12973 de 2014, ele acabou inserindo no perfil trabalhista uma obrigatoriedade de uma retirada para labore de uma entidade quando tem fins lucrativos. Aí eu tenho um autônomo, seletista, estatutário, estagiário, jovem aprendiz e prolabore, contratação direta de pessoa física. E essas pessoas físicas são a cessão de mão de obra nas empresas. E ainda há um outro tipo de contratação de serviço, uma outra cessão de mão de obra, que é a cessão de mão de obra terceirizada. Quando a empresa tenta diminuir o seu custo numa análise gerencial, em vez de pagar o salário, um 12º de 13º, um 12º de férias mais um terço, passagem, alimentação, qualquer outro custo que tenha, como, por exemplo, os 8% do FGTS, 27,8% do INSS, vale mais a pena contratar, ou vale ainda mais contratar uma empresa para que forneça um colaborador. E quase todo mundo hoje